Bom dia, hoje é 8 de julho. Faça um cabeçalho com caneta. Coloque o nome da escola, a data, 190 em romano. Desenhe essa fração usando apenas duas linhas. Usem a régua, espaço de 1 centímetro cada parte. Escrevam depois 1/8 em uma parte dela e pintem uma fração. Um pedacinho desse é uma fração. Hoje nós vamos ver o perímetro. O perímetro é a soma das medidas de comprimento das bordas de uma figura, ou seja, é o contorno. As figuras quadradas e retangulares, basta somarmos as medidas das bordas de seus lados. Para calcular o perímetro, somamos todos os lados. Então, olhem a figura quadrada. Como é quadrado, os 4 lados são iguais. Então, em cada lado, mede 6 metros. Então, é só somar todos os lados e nós vamos chegar no tamanho de 24 metros. Perímetro do retângulo. Vai ser feita a mesma coisa. Então, nós vamos somar os 4 lados do retângulo. Então, cada medida, 4 de um lado, 16 de outro, 4 de um lado e 16 do outro. Então, nós vamos pegar todo esse contorno e somar. Então, perímetro é o contorno da figura. Guardem isso. Continuando. Com 1 litro de água, quantos copos de 200 ml eu posso encher? Então, a primeira coisa que tem que saber nesse probleminha. Quanto que vale 1 litro? 1 litro vale 1000 mililitros. Então, os copos são de 200 mililitros, 200 ml. Qual a maneira mais fácil para vocês fazerem esse tipo de probleminha? Use o desenho da fração. O copo é de 200 ml. Então, desenhe a fração. Então, faça o desenho de uma fração. Se cada copo é de 200 ml, de quantos copos eu vou precisar? Então, coloque 200 dentro de um, 200 dentro de outro, 200 dentro de outro, 200 dentro de outro e 200 dentro de outro. Vocês vão ter a quantidade. Ou pega o valor de 1 litro e divide pelo tanto de copo. Número 2. A distância da casa de Mateus até a escola é de 1.200 metros. Quantos metros ele percorre de ida e volta? Façam a conta. Matemática sem conta não é matemática. Sandra comprou 1 litro de Guaraná, do qual já tomou 300 ml. Ainda restam? Se ela já tomou, quanto que ainda sobrou para ela? Dá para usar a mesma técnica do exercício 1. Número 4. No mercado, cada frasco de suco possui 250 ml. Guilherme vai comprar 4 litros. De quantos frascos ele vai precisar? Então, cada frasco do suco possui 250. Ele vai comprar 4 litros. Lembre que 1 litro tem 1000 ml. De quantos ele vai precisar? Na apostila de matemática, vocês vão fazer da página 186 até a 195.
Leia com atenção os enunciados para resolver os exercícios de cada página. Assista o vídeo explicativo com atenção. Capriche na letra e nos números. E quando terminar o exercício, manda a foto para eu corrigir. Na folhinha que eu mandei, tem a continuação do perímetro. Então, para medir o perímetro, é só somar o contorno das figuras. E por um acaso, se fosse uma figura que não tem um contorno reto, como que iria fazer? Então, quando nós quisermos medir alguma figura que o contorno dela não seja reto, igual no quadrado, igual no retângulo, nós podemos usar um barbante. Então, nós passamos o barbante no contorno da figura. Por exemplo, se quisesse medir o contorno de uma garrafa, passaria o barbante no contorno em volta dela e depois mediria. Então é só usar um barbante. Se fosse uma coisa maior, poderia usar uma corda. Então tem figuras que é possível medir os lados, mesmo que eles não sejam retangulares nem quadrados. Então é só somar os lados. No cálculo do perímetro, utilizamos a unidade de medida de comprimento. As unidades de medida de comprimento são quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então vamos para a apostila. Quilômetro. Este é o parque onde a Kemi anda de bicicleta nos finais de semana. Então percebam que aqui na lateral tem 250 metros e aqui embaixo tem 300 metros. Se a Kemi andar uma volta inteira pela ciclovia, quantos metros ela andará? Então, olhem a figura, é a mesma medida. Vocês vão calcular o perímetro aqui. Não é porque desse lado não tem valor que ele não existe, viu? Como a figura é igual, o mesmo valor que está do lado esquerdo vai estar do lado direito. O mesmo que está aqui embaixo vai estar aqui em cima. Letra B. A cada 1000 metros temos 1 quilômetro ou 1 km. Em uma volta, a Kemi anda mais ou menos que 1 quilômetro. Então, de acordo com a resposta da letra A, vocês vão saber se ela anda mais ou menos. Quantos quilômetros a Kemi andará se ela der 3 voltas com sua bicicleta? Então, vocês sabem uma volta quanto tem. Se ela der 3 voltas, quantos quilômetros ela andará? Número 2. Observe a tabela dos múltiplos e submúltiplos do metro e complete. Então, na tabelinha, nós temos o nome e o símbolo. E quanto vale cada símbolo. Então, 1 quilômetro, também chamado de km, vale 1000 metros. 1 hectômetro, com o símbolo de HM, vale 100 metros. 1 decâmetro, com o símbolo de Dan, vale 10 metros. Então, nós temos a unidade padrão, o metro. Então, à esquerda são os múltiplos. À direita são os submúltiplos. Então, 1 decímetro
vale 10 centímetros. E 1 centímetro vai valer 10 milímetros. Então, esse pedaço aqui da direita é feito divisão. Então, se eu quero saber o decímetro, eu divido por 10. Se quiser saber o centímetro, divido por 100. E se quiser saber o milímetro, divido por 1000. Já à esquerda é diferente. Se eu quiser saber o decâmetro, eu multiplico por 10. Se eu quiser saber o hectômetro, multiplico por 100. E o quilômetro, multiplico por 1000. Então, completando agora. 1 centímetro é igual a quantos milímetros? Nós já vimos isso. 100 centímetros são iguais a quantos metros? Então, para vocês saberem o que está sendo pedido, olhem aqui no símbolo no final da frase. 1 centímetro eu quero em milímetro. 100 centímetros eu quero em metro. 10 centímetros eu quero em decímetro. 10 decímetros são iguais a quantos metros? 100 metros são iguais a quantos hectômetros? 1000 metros são iguais a quantos quilômetros? 1000 milímetros são iguais a quantos metros? Número 3. Faça um x na medida maior. Então, aqui vocês vão comparar os valores. 12 centímetros é maior que 120 centímetros. O que for maior, vocês vão fazer um xizinho. Então, 12 centímetros ou 120 centímetros. Se vocês compararem numa régua, fica fácil de saber. Então, o x, marque do lado. Por exemplo, se esse aqui for maior, marque o x aqui do lado. Fica mais fácil para entender. 120 metros ou 12 metros? 1.200 centímetros ou 1,2 m? 12 milímetros ou 12 centímetros? Então, para cada um desse é um x. Só escolher o número maior. Número 4. 1 metro de barbante colorido custa R$ 2,50. Se eu preciso de 5,5 metros, quanto eu vou gastar? Então, 1 metro custa R$ 2,50 e eu vou precisar de 5,5 metros. Então, quando forem fazer esse probleminha, 1 metro custa R$ 2,50. Quantos metros vocês precisam? Precisa de 5. Então, anotem do lado que fica mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1 metro, 2,50, 2 metros. Só que tem um detalhe. Tem meio. O que é o meio? Metade. Então, vou precisar saber metade de 2,50. Então, façam a conta, somem tudo, mas não esqueçam de somar depois a metade. Número 5. Aninha caminhou 3.750 metros. E Marcelo andou 3,6 quilômetros. Então, quem andou menos? Lembra quanto vale 1 quilômetro? Então, façam a comparação. Não façam por adivinhação.
A número 6 é para organizar as medidas na ordem crescente. É do menor para o maior. Aqui vocês têm que lembrar que 1 quilo, 1 kg, é igual a 1000 gramas. Então, eu tenho 55 gramas e 15 gramas. Qual que pesa mais? E aqui eu tenho o quilograma. Mas quantos gramas vai ter aqui? Então, vocês vão ter que pôr na ordem crescente, do menor para o maior. Para saber quanto isso aqui pesa, como está, tem 3 casinhas, é só multiplicar por 1000. Então, coloquem na ordem crescente. Não esqueçam de colocar o nome junto com o valor. O exercício de baixo. Então, esse aqui é só para essa linha, e esse aqui de baixo é para a linha de baixo. Prestem atenção aqui, viu? Quilograma, grama e grama. Então, prestem atenção aqui, que esse é 0,35 quilograma, e esse aqui é só grama, e 9,4 gramas. Para saber o peso real desse, multiplica por 100. Lembrando que é do menor para o maior. Número 7. Júlia comprou 2,5 metros de tecido para fazer um vestido. Nessa situação, é correto afirmar que Júlia comprou os 2,5 metros, então vai equivaler a quanto? 2.500 metros, 250 centímetros ou 2,5 milímetros. O jardim da casa de Anita mede 6 metros de comprimento por 3 metros de largura. Sua mãe quer cercar esse jardim com uma mureta de tijolos. Qual a medida de todo o contorno desse jardim? Então, façam um desenho, lembrando que a medida que está de um lado está do outro. Então, se aqui eu tenho 3 metros, do outro lado também vou ter 3 metros. Se de um lado eu tenho 6 metros, do outro lado também vou ter 6 metros. Olha o sinal que formou. Toda vez que tiver probleminha desse jeito, faça um desenho que fica muito mais fácil para visualizar a situação. Então ela quer saber quanto que ela vai gastar de tijolo. A soma das medidas dos lados de uma figura chama-se perímetro. Ou seja, a soma do contorno da figura chama perímetro. Observe as medidas da figura retangular e responda quantos centímetros ela tem de perímetro. Então, observe as medidas da figura retangular e vejam quanto tem de perímetro. Então, lembre que a medida que ela tem de um lado, ela vai ter igual do outro lado. E a medida que ela tem em cima, ela também vai ter embaixo. Agora é só calcular quantos centímetros tem esse perímetro. Número 3. Observe a planta baixa da casa do Vinícius. Então tem a sala de TV, cozinha, banheiro, sala de estar, banheiro, dormitório, dormitório e corredor. Supondo que cada lado do quadrinho equivale a 1 metro, calcule quantos metros de madeira serão necessários para colocar o rodapé. Então para ficar mais fácil,
Se cada lado desse vale 1 metro, então cada ladinho desse vai valer 1 metro. Então vocês coloquem um risquinho aí para ficar mais fácil para contar. Então, ó, cada risquinho desse vai valer 1 metro. Só que preste atenção porque está falando rodapé. Rodapé é a parte da parede onde eles colocam uma proteçãozinha. Então, esse espacinho em branco é onde fica a porta. Esse espaço aqui. Esse também. E esse aqui. Todos esses espacinhos são portas. Então, se é porta, não tem rodapé. Então, vocês não vão precisar contar esse espaço. Então, fiquem bem atentos a isso. Então, vocês vão fazer isso em todos os cômodos. Só toma cuidado onde tiver porta, que vocês não vão contar. Então, vai fazer na sala de estar, no banheiro 1, aqui, onde está escrito WC, é o banheiro. E aqui WC 2, banheiro 2, banheiro número 2. Daí cozinha, olha a letra F, nos 2 quartos juntos. Então vocês vão contar todo o quarto, no corredor e na casa toda. Número 4. Os jogadores de um time de futebol começam o aquecimento dando 3 voltas completas no campo. Esse campo mede 105 metros de comprimento por 75 metros de largura. Quantos metros eles percorrem no aquecimento? Então, no quarto probleminha, fiquem atentos, porque está falando que os jogadores começam o aquecimento com 3 voltas completas. E o campo tem essa medida. Façam o desenho do campo aí. Tem 75 metros de largura por 105 de comprimento. Lembrando que a mesma medida que tem de um lado vai ter do outro lado. Daí é só calcular. Maurício anda de bicicleta em diferentes praças da cidade onde mora. Observe a volta que ele dá em cada uma das praças representadas abaixo e considere que cada quadrinho equivale a 1 quilômetro. Quantos quilômetros ele percorre se der a volta em cada praça? Então, esse exercício é parecido com o da outra página, da página 190. Só que ao invés de você fazer risquinho nesse, coloquem um número que fica mais fácil, coloquem bem pequenininho, que fica mais fácil para contar os quadradinhos. Então, tem um ponto de partida, coloque 1, 2, 3 e assim por diante. Lembrando que é só esse espacinho aqui que conta, hein? Então, é cada pedacinho só. Vai enumerando, contem todos e depois anotem aqui do lado. E não esqueçam de colocar o símbolo do quilômetro. Coloquem o valor e escrevam km. Lembrando que o M é minúsculo. Desenhe na malha quadriculada o contorno de uma praça em que Maurício tenha percorrido 36 quilômetros. Então, nessa outra malha aqui, vocês vão fazer o contorno de uma praça que tenha 36 quilômetros. Então, pensem em um desenho, num formato de figura, que dê para fazer o contorno e vai dar exatamente 36 quilômetros. Uma rua tem 1 quilômetro de extensão
a poste de iluminação a cada 50 metros. Supondo que tenha um poste no início e outro no final da rua, quantos postes há nessa rua toda? Então, 1 quilômetro são 1.000 metros. A cada 50 metros tem um poste. Só que não esqueçam que no começo da rua também tem um. Então, vocês vão fazer as contas para ver quantos postes vão ser colocados. E não pode esquecer do poste do começo da rua. Façam a conta, desenhem para entender que fica bem mais fácil. A distância entre a casa de Mauro e a escola é de 2,5 km. A quantos metros equivale essa distância? É só pegar o quilômetro e transformar em metro. Número 3. Um dicionário tem 12 centímetros de espessura. A quantos milímetros equivale essa espessura? É só pegar o centímetro e transformar em milímetro. Vocês já fizeram um exercício parecido. O cachorro de Patrícia está preso a uma coleira que mede 1,5 m. À sua frente está um osso que está a 3,6 metros de distância de sua casinha. Quantos metros o osso deve ser aproximado para que o cachorro possa comê-lo? Então, nesse probleminha do cachorro, prestem bastante atenção, porque a coleira dele já mede 1,5 m e o osso está a 3,6 metros de distância. Então, quanto falta para ele chegar nesse ossinho? Número 5. Indique a melhor estimativa para comprimento de uma caneta. Então, vocês vão indicar qual seria o melhor tamanho para ela. Letra B. Comprimento de um carro. Letra C. Altura de uma casa. Letra D. Aqui estão alguns resultados da web. Então, da número 5 da letra A até a letra D, observem bem a medida. Se possível, fiquem com uma régua na mão. Olhem os valores, igual na letra A. Tem 14 milímetros. Olhem na régua 14 milímetros. Letra B, 14 metros. Letra C, 14 centímetros. Qual seria a melhor medida para a caneta? Do carro, a mesma coisa. Olhem na régua, 2 centímetros, 2 metros, 2 quilômetros. Na letra C, a mesma coisa, a altura da casa. 4 metros, 4 decímetros e 4 centímetros. Qual seria o mais apropriado? Na letra D, a espessura do dicionário. 7 metros, 7 milímetros, 7 centímetros. Observem bem. Depois, aí embaixo, na última parte, tem um site para curtir, www.ojogos.com.br. Divirta-se com desafios e jogos matemáticos surpreendentes. Eu entrei nesse site, é até bem interessante. Se vocês acessarem o site, vocês coloquem na parte do site de busca jogos matemáticos, que aparecem bastante joguinhos lá, bem interessantes. Então, mãos à obra. Se tiverem dúvida, pergunte. Assistam um vídeo de explicação. Usem régua para fazer os desenhos. E mãos à obra.